Olá, estamos começando mais uma Ação em Meio Ambiente e no programa de hoje você parte conosco em uma expedição para explorar a questão cultural, turística e histórica de um verdadeiro patrimônio nacional, o Santuário do Caraça, em Minas Gerais. Nós vamos mostrar também os projetos socioambientais da região e conhecer o trabalho da simpática família Campati, que é especialista em orquídeas. Vamos lá? Partimos de São Paulo, de moto, com Tiago Campati, o gnomo. Ele é biólogo, especialista em orquídeas rupícolas e um grande conhecedor do caraça. A partir de Lavras, nossa opção foi percorrer parte da Estrada Real, a mais importante rota brasileira do ciclo do ouro. A viagem é sensacional e, se feita de moto, apresenta alguns desconfortos. Mas, em compensação, revivemos assim, pela terra e pelo asfalto, os passos e os caminhos percorridos pelos escravos, pelos minerais e pela história. O Santuário do Caraça é maravilhoso. Além de sua riquíssima fauna e flora, ali os visitantes podem conhecer a primeira igreja neogótica do país, biblioteca, as ruínas de seu famoso colégio, catacumbas e uma interessantíssima adega, onde se pode provar um vinho de jabuticaba. O nome Caraça deriva de uma serra, cujo formato lembra uma cara grande, uma caraça. Há também várias obras de arte, como a Santa Ceia do Mestre Ataíde e o Colégio do Caraça de Jorge Grimm. A grande personalidade do santuário é o lobo-guará, que vem se alimentar toda noite na porta da igreja. O santuário é um local de paz, reflexão e espiritualidade, como nos ressaltaram alguns turistas. Porque não é só um turismo histórico, ele é também espiritual. Isso é importante, foi muito importante para a gente. Sobre o fundador do Santuário do Caraça, há muitas histórias. Porém, a mais interessante é a da família Távoras, que tramou uma conspiração contra o rei de Portugal, Dom José I, e por isso foi condenado à morte. E esse irmão Lourenço, que é o filho mais novo da família, conseguiu fugir. Entrou lá num navio e veio parar aqui no Brasil, né? E aqui ele entrou aqui por essa região de Minas, né? E começou a construção aqui desse prédio, né? Então, aqui nós estamos no caminho imperial do Caraça, por onde passaram dois imperadores, né? Dom Pedro I e Dom Pedro II, com a diferença de 50 anos de um para o outro. Dom Pedro I passou aqui em 1831 e o segundo em 1881. Então essa aqui, na antiguidade, era uma das principais vias de acesso ao Caraça. E como o imperador Dom Pedro II veio a Minas Gerais 3 vezes, numa dessas vindas ele veio ao Caraça, e quando ele estava descendo por essa ladeira, ele escorregou e caiu numa pedra. Aqui abaixo está assinalado lá a queda do imperador. Lá embaixo, essa casa é a chamada Casa das Sampaias. E essa casa era morada das mulheres que tinham no Caraça, as únicas mulheres do Caraça. E elas eram denominadas Sampaias porque a primeira mulher que veio para o Caraça era
sobrinha do padre Sampaio. Então, consequentemente, todas que vieram depois dessa ficaram denominadas Sampaias. E hoje é uma acomodação para 50 pessoas. A igreja que está aí atualmente é a segunda, que a primeira é no estilo barroco. Essa é no estilo gótico. Até a posição da igreja que eles escolheram, fizeram, é muito interessante. Que agora, por exemplo, nesta ocasião, agora nesses dias, o sol, a gente com a porta aberta da frente, o sol vai bater direitinho em cima lá do sacrário. E nas outras épocas, né, o sol ou vai ficar batendo do lado direito ou do lado esquerdo. Né? Agora, por exemplo, está em cima do altar lá do sacrário. Ele vai começar a caminhar para o lado esquerdo. Dentro da igreja, 12 altares que lembram os 12 apóstolos, né? O Colégio do Caraça teve início em 1820, com a chegada dos 2 padres portugueses que vieram para fundar o colégio. Aqui chegando, eles não encontraram mais do que 27 livros, e todos religiosos. E começaram a formar a biblioteca de acordo com as necessidades de ensino e pesquisa, como qualquer outra biblioteca. E essa biblioteca também foi uma das mais importantes de Minas, né, no século XIX. Essa aqui é de São João del Rei, a pública de São João del Rei, porque eram as bibliotecas que tinham um acervo acima de 20 mil volumes. Essa aqui era tudo máquina de sapateiro? Máquina de sapateiro, essas 3 unidades. De origem alemã e inglesa. E inglesa. Isso. E quem fazia eram os padres? Os padres e os alunos. Entendi. Cada aluno tinha que aprender uma profissão. Né? Ou ia trabalhar na costura, ou sapatos, ou ele tinha que aprender uma coisa. Bandejão? Famoso bandejão. Bandejão de colégio. As câmaras do domínio Dom Pedro II Imperatriz Teresa Cristina, de 1881. Essa soprada? Essa mesmo. Na verdade, já não estavam aqui, no dia do incêndio, estavam aos seus arredores. Uma escarradeira, coisa mais. Por cima, a primeira, uma escarradeira. A primeira é a escarradeira? Isso. E ali embaixo o pinico? Pinico. E o do meio? Servia para usos pessoais. Usos pessoais. Vitrolas. Hoje tem um MP4 que é bem. Você ouve um monte de música. Antes não. O livro mais velho que é Caraça. O menor livro do mundo, o menor jornal, atualmente, né? É uma obra rara. O colégio não funciona mais, né? Em 1968, com o incêndio, o colégio parou de funcionar. E aí, com isso aqui, ele botou fogo e acabou com a escola. Incendiou os papéis que estavam lá nas salas de coordenação, biblioteca e todo o prédio. Foi. Quando houve o incêndio aqui em 1968, a biblioteca tinha um acervo mais ou menos de 30 mil volumes. Eles conseguiram salvar a metade. Como começou essa história do lobo? Porque é muito famosa. Quem que foi o primeiro que começou? Foi com o padre Tobias. Ele trabalhava aqui depois do incêndio. Então, por volta de 1976, o Guará apareceu lá atrás, onde pegou fogo, onde tem aquela construção com vidros. Né? Então ele começou a lhe dar alimento na vasilha e trazendo essa vasilha dia a dia, né, aqui para frente da igreja. No próximo bloco, vamos ver os projetos socioambientais e as famosas orquídeas rupícolas do Santuário do Caraça.